Oiê, eu sou a Lu Panichos e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este organizador para bolsas de cabide. Bora costurar? Nesta quarentena, a gente tá muito mais em casa, porque a gente não pode ficar batendo perna por aí. E tem muitas pessoas que estão aproveitando este momento para organizar gavetas, organizar armários, decorar a casa, enfim, deixar a casa mais aconchegante e prática. E eu pensei neste organizador de cabide para bolsa, mas você pode usar do jeito que você quiser. Pode colocar sapato, cachecol, necessaire, livro, brinquedo, enfim, você pode usar do jeito que você tiver mais precisando. Eu pensei nas bolsas porque muitas vezes elas ficam ali meio entulhadas num canto e dependendo do material da bolsa, ela pode ficar amassada, ficar entortada, riscada. E também para ficar mais prático, a gente consegue enxergar todas as bolsas ali, a gente não vai pegar sempre só a que está por cima e a gente pode deixar o organizador já preparadinho com todas as nossas coisas dentro e aí é só colocar na bolsa que a gente escolheu. Então agora eu vou te mostrar como eu fiz este organizador para bolsas de cabide. Os materiais utilizados estão na caixa de descrição do vídeo logo aí embaixo. Eu vou começar com as bases das divisórias. São 6. Cada base é formada pelo tecido jeans, que dá estrutura para a peça, e pela tricoline, que dá o charme da estampa. Posiciono os tecidos direito com direito, alinhando as bordas, e eu vou costurar nas duas laterais menores. Nas duas laterais maiores, eu não costuro. Vou fazer isso nas outras bases também. Depois de costurar as laterais menores, viro para o direito, abrindo bem as costuras e passo a ferro. Depois de passar a ferro, eu vou fazer um pesponto próximo à borda nas duas laterais menores e uma costura de segurança nas laterais maiores para unir os tecidos. Foi o que eu fiz nestas outras bases. Base passada com pesponto nas duas laterais menores e costura de segurança nas laterais maiores. Só falta fazer isso nessa última base. Vou fazer agora a peça central do organizador com tecido jeans. Nesta borda menor, que vai ficar na parte de cima da peça central, eu vou fazer uma marcação a 1 centímetro da borda nos dois tecidos. Eu vou vincar o tecido nesta marcação. Só vou deixar vincado para facilitar o acabamento lá no final. Posiciono os tecidos direito com direito, alinhando as bordas. Vou fazer uma costura daqui em toda a lateral maior, na parte de baixo, na outra lateral maior, até nesta borda do tecido. Nesta borda menor, eu não costuro. Aqui eu já costurei. Aqui embaixo é super importante reforçar bem a costura dos cantinhos. É um tecido jeans grosso, eu vou ter que refilar para não ficar com excesso de sobra de tecido. E eu vou fazer isso bem próximo da costura, então para não ter problema de descosturar ou desfiar o tecido, a costura tem que estar bem reforçada. Na borda menor de cima ficou aberto. Refilo a sobra de tecido nos cantinhos. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada.
Abro bem as costuras. Vou passar a ferro, reforçando o vinco da borda de cima. A peça central vai ficar assim. E a borda menor ainda aberta com o tecido bem vincado a ferro. Vou fazer a marcação dos posicionamentos das bases das divisórias. A partir da borda de baixo, faço uma marcação a 5 centímetros da borda. A partir desta marcação, mais 30 centímetros, mais 30 centímetros e mais 30 centímetros. Isso porque as minhas bolsas não são muito altas, então nesta hora você pode personalizar o seu projeto de acordo com o material que você vai colocar ali. Se você tem uma bolsa bem grandona, você pode fazer uma divisória maior. Ou, se você só tem bolsas menores, clutches, pode fazer divisórias menores. Ou mesmo usar para outros objetos. É agora que você tem que pensar nessas medidas. Eu fiz as marcações das divisórias deste lado, mas o organizador tem divisórias no outro lado também. Tem a peça central, o lado esquerdo tem 3 divisórias e o lado direito tem 3 divisórias. Então, eu preciso fazer as marcações neste lado e preciso fazer as mesmas marcações no outro lado. Como eu quero fazer apenas uma costura para prender os dois lados, as marcações têm que estar exatamente no mesmo posicionamento neste lado e neste outro lado. E para fazer isso, eu posso ter muito cuidado, marcar este lado e com o mesmo cuidado fazer as mesmas marcações com a régua no outro lado. Eu posso também marcar de um lado, fazer um alinhavo com a agulha bem retinha para aparecer do outro lado. Eu vou dar uma dica para fazer isso que eu aprendi na época do corte e costura. Coloco alguma base para não estragar a mesa. Posiciono um pedacinho de carbono com o lado que marca para cima. Alinho com a marcação. Esta carretilha é própria para costura e eu passo bem em cima da marcação, bem na linha. Do outro lado, fica a marcação exatamente de forma espelhada. Eu faço isso em todas as 4 marcações. Ah, deixa eu fazer o pesponto dessa peça, eu tinha esquecido. Os pespontos reforçam a costura e deixam tudo no lugar. Você pode fazer um pesponto nos 3 lados costurados assim que passou a ferro, combinado? Só não faça o pesponto na borda de cima que está aberta. E vai ficar assim. Vou costurar as bases das divisórias nas marcações. Marco a metade de todas as bases e a metade na peça central sobre as marcações. Posiciono a borda da base, alinhando com a marcação para baixo. Aqui é a parte de baixo e aqui é a parte de cima da peça central que ainda está aberta. Centralizo as 2 peças. Prendo com alfinetes. Eu vou fazer uma única costura para prender esta base e a base no outro lado. Então, posiciono a base da divisória do outro lado da mesma maneira. Com o tecido estampado para cima, alinho a borda da base com a marcação centralizando. Quanto mais certinho eu posicionar e prender com alfinetes, menor é o risco de algum tecido escapar na hora de costurar. Você pode alinhavar também. Eu alfineto prendendo as 2 bases ao mesmo tempo. Tiro os alfinetes do outro lado para não ter problema na hora de costurar. Vou fazer uma costura de segurança com menos de um pé de máquina, com 0,5 centímetros de margem de costura. É só para prender as 2 bases
mas ainda não é a costura definitiva. Vai ficar assim. Depois de costurar, dá uma conferidinha se a outra base está costurada, se não escapou nenhuma partinha. Se isso acontecer, descosture esta parte, alinhe bem as bases nas marcações e costure novamente. Esta primeira costura não vai aparecer, mas é super importante que nenhum dos tecidos esteja escapando. Então, depois de feita a costura de segurança, tomba a base da divisória para cima, abrindo bem a costura. Recomendo que passe a ferro para vincar bem. Prendo com alfinetes. Viro a peça e eu vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Os dois lados estão com o tecido jeans da base para cima. Vou fazer a costura definitiva com 0,75 centímetros de margem de costura, dando retrocesso no início e no fim. Ela vai ser a costura definitiva da base e também vai embutir a sobra de tecido, dando acabamento à peça. Aqui eu já costurei. Se você passar a ferro, abrindo bem a costura, desta forma vai ajudar bastante a posicionar os tecidos corretamente nos dois lados. Olha como fica bem costurado e o acabamento impecável. A sobra de tecido fica toda embutida dentro desta última costura. Acabamento perfeito de um lado e de outro. No outro lado, a mesma coisa. Parece até que a base está embutida na peça central. Vou repetir exatamente o mesmo processo nesta marcação e nesta outra marcação. Se ficou com qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Vai ficar assim. Vou fazer os fechamentos laterais. Eu optei por usar o tecido de algodão porque eu acho que a peça toda de tecido vai ficar muito mais fácil para lavar e de fazer a manutenção. Mas você pode fazer esta parte de plástico para conseguir visualizar as bolsas mais facilmente. Posiciono os tecidos direito com direito, alinhando as bordas. Vou costurar apenas nas duas bordas maiores. As duas bordas menores eu não costuro. Vou fazer isso nas duas laterais. Depois de costurar, viro para o direito. Abro bem as costuras, passo a ferro. Como eu fiz na outra lateral, ela está passadinha e eu fiz um pesponto nas duas laterais costuradas. Fiz uma costura de segurança para unir os dois tecidos nos lados menores. Vou fazer exatamente igual na outra lateral. Ela ficou assim. Aqui a parte de cima. Se o seu tecido tem sentido na estampa, preste atenção. Da borda de cima até aqui, eu marquei 40 centímetros. Daqui até aqui tem 32 centímetros e meio. Eu marquei e vinquei o tecido nestas marcações. Vai facilitar bastante se o tecido estiver vincado a ferro. Eu repito este processo na outra lateral. Estou aqui com a peça central, essa é a parte de cima e uma das laterais. A lateral vai ser costurada a peça central nesta marcação. Aqui está a primeira marcação da lateral de 40 centímetros com a dobra deste jeito. A parte interna da dobra está para cima. Posiciono a borda da lateral na marcação da peça central. Prendo com alfinetes. Viro para o outro lado e repito o mesmo processo com a outra lateral,
Dá uma conferidinha, tem que ser o lado da marcação de 40 centímetros com a parte interna da dobra para cima. Prendo bem com alfinetes. Tiro os alfinetes do outro lado para não me atrapalhar na costura. Vou fazer a costura de segurança com 0,5 centímetros de margem de costura. Depois de feita a costura de segurança, tombo o tecido da lateral para baixo, tanto de um lado quanto do outro. Dou uma conferidinha se tá tudo certo, se não tem nenhum tecido escapando. Vou passar a ferro para abrir bem as costuras. E agora eu vou fazer a costura definitiva com 0,75 centímetros de margem de costura. Vai ficar assim. As laterais super bem presas e com acabamento perfeito. Não tem sobra de tecido aparente. Agora eu vou fazer o acabamento da parte inferior. Deixa eu arrumar toda a peça para você conseguir visualizar melhor a peça como um todo. Eu estou com a peça central, uma lateral por baixo e a outra lateral por cima. Eu vou fazer o acabamento inferior desta lateral. Eu vou costurar a borda de baixo da lateral com a borda da base da última divisória. Aproxima a parte de cima da peça central para poder ter bastante sobra ali da lateral e trabalhar melhor. Estou posicionando o tecido externo da lateral com o tecido jeans da base da divisória. Eu tenho que costurar desta maneira. Vou fazer uma costura de segurança com 0,5 centímetros de margem de costura, só com estas duas partes. A lateral é maior que a divisória, então você tem que centralizar as duas partes. Fiz a costura de segurança. Olha aqui como está por enquanto. Tombo o tecido da lateral, envolvendo a base, faço a virada do tecido sobre a base, como se fosse um falso viés. Prendo com alfinetes. Eu vou envolvendo a base sem deixar folgas. Se chegou até aqui e está gostando do vídeo, clique em curtir para fortalecer o canal. Agora eu vou fazer a costura definitiva da lateral com a base da divisória. Vou fazer a costura definitiva com 0,75 centímetros de margem de costura. E ficou assim. A costura definitiva, que já deixa a sobra de tecido toda embutida, dando acabamento. Nessa parte de baixo, para reforçar ainda mais a costura e dar acabamento, sem ficar essa pontinha solta, eu vou fazer um pesponto bem próximo à borda. Fiz o pesponto bem próximo à borda, fica bem mais seguro e não fica com aquela pontinha solta. A base da terceira divisória está pronta. Lembra que eu já tinha deixado a lateral com outros vincos? Nestes vincos que eu vou fazer o acabamento das outras bases. Onde o tecido já está vincado, eu envolvo a base da divisória. A lateral é maior que a base, então tem que centralizar os tecidos. Eu envolvo a base sem deixar folga de tecido na dobra. Prendo com alfinetes.
Vou fazer a costura definitiva com 0,75 centímetros de margem de costura, dando retrocesso no início e fim da costura. E ficou assim. Vou fazer a mesma coisa com a próxima dobra e a próxima base. Envolvo a base da divisória com a lateral, sem deixar folga, centralizando os tecidos. Prendo com alfinetes e costuro com 0,75 centímetros de margem de costura. E ficou assim. Um lado do organizador está prontinho, eu vou fazer exatamente igual do outro lado. E vai ficar assim. Agora só falta a parte de cima. Para o organizador ficar bem firme e preso no cabide, eu vou costurar o cabide à peça. Para isso, eu vou usar um acabamento em tecido jeans. Mas você pode fazer este acabamento, mas fazer um fechamento em velcro ou em botões. Faça aí a melhor opção para você. Eu tenho que medir o vão do cabide. Use um cabide reforçado, porque o organizador, junto com as bolsas, acaba ficando pesado. Esta distância do cabide tem 31 centímetros. Eu coloco 2 centímetros neste lado e mais 2 centímetros neste outro lado para fazer o acabamento. Então, eu vou usar 35 centímetros de comprimento do tecido e de altura estou usando 8 centímetros. Marquei os 2 centímetros para cada lado e vinquei o tecido para o avesso. Com estes 8 centímetros de altura, considerando a espessura do cabide que eu estou usando, pode ser que o seu seja mais grosso, e daí você vai ter que aumentar essa medida. Então, eu consigo dobrar o tecido e ter uma boa sobra para fazer o acabamento. Eu vou passar cola para tecido para ajudar no acabamento, isso é opcional. Se preferir, pode até costurar para fazer o acabamento. Envolvo o cabide com o acabamento, alinhando as bordas. Vou passar uma costura de segurança próxima à borda para unir as bordas do tecido. Vai ficar assim. Em vez da costura, você também poderia ter usado a cola de tecido. Aqui nessa parte de cima, eu vou encaixar o acabamento do cabide até encostar na costura, centralizando as duas peças. Vou passar cola para tecido para ajudar a reforçar a união das peças e também para posicionar corretamente os tecidos, mas de novo é opcional. Posso passar cola no outro lado também. Vou fazer uma costura o mais próximo possível da borda, prendendo as duas peças. Eu preciso dar retrocesso no início e no fim da costura e sobre o canto do acabamento do cabide. Isso acaba fechando a borda de cima da peça central. Essa costura vai concentrar todo o peso da peça, então é super importante que ela esteja bem reforçada. E ficou assim. Este organizador se adapta ao que tem dentro das divisórias. Quando não tem nada, fica sem volume, mas ao colocar bolsas ou outros objetos, eles acabam estruturando as divisórias. Você pode alterar as medidas das divisórias de acordo com as bolsas ou objetos que você pretende guardar. Eu quero saber como que você organiza suas bolsas. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.